Olá galera, beleza? Eu vou explicar para vocês o procedimento de instalação de uma máquina usando o sistema Windows 10 em modo MBR. E o que acontece quando você detecta que o HD está no modo GPT, tá? E eu vou explicar os dois modos, o modo MBR e o modo GPT. Tá? Então eu não vou ficar estendendo muito, já vamos pegar aqui já a mídia e já vamos pôr aqui para começar a fazer a instalação. Então, estou voltando aqui. Essa é a máquina que eu vou fazer a instalação, tá? O Windows 10 aqui, ó, CDzinho do Windows 10. Vamos ligar a máquina. Abrir a unidade aqui. Ok? A máquina começa lá. Vamos entrar no setup. Vamos entrar no setup, ó. Del para entrar no setup. Tá? E aí é o seguinte. Essa máquina ela usa BIOS no modo UEFI, Dual BIOS. É um modo novo de sistema de BIOS, onde você pode usar mouse, tá vendo o meu mouse lá? E o modo gráfico de forma diferenciada ao modo convencional que a gente está acostumado a utilizar. Naquele modo convencional, a máquina reconhece o sistema de BIOS em modo MBR, somente MBR. Tá? Não adianta querer pegar uma máquina dela, ela não tem suporte ao modo UEFI com partição, né, do disco em modo GPT. Então o modo GPT do disco, formato GPT, vai ter partições diferentes, como uma partição EFI, uma partição MSR, e são partições bem diferentes ao modo convencional. Então vamos para o procedimento prático, tá? Vamos configurar aqui para a máquina da boot pelo CD, tá? Então olha lá, primeira opção de boot, olha lá, boot options, vamos ver aqui. Primeira opção de boot, eu quero a opção do CD. Eu posso fazer isso fazendo as alterações aqui, tá? Ou eu posso simplesmente escolher na hora que a máquina ligar, escolher o boot. E aqui embaixo, aqui, gente, ó, na opção chamado Boot Modo Selection, existe a opção de seleção. Tem o modo UEFI e Legacy. Olha lá, deixa eu aproximar aqui. Tá vendo? E tem o modo Legacy somente e UEFI somente. Então, eu vou deixar nessa opção. Vou fazer a instalação do Windows usando o CD, mostrando para você o que vai acontecer. Lembrando outra coisa, essa é uma máquina onde eu tenho um HD aqui, ó, de modelo ST3000, seria 3 tera. O que acontece no modo MBR, ele só reconhece até discos de 2 tera. Consequentemente, eu não vou conseguir usar todo o meu disco. E aí eu vou mostrar depois como fica para formatar um disco no modo GPT, fazendo o reconhecimento do todo o disco, né, dos 3 tera do disco, tá? Então deixa eu salvar aqui, salvar e sair, ok? Então a máquina está iniciando, gente, ó. A máquina está iniciando. Na primeira tela eu tenho a opção de mudança do boot, tá? Então eu tenho que apertar aqui F12, tá? Aperto F12 e ele me lista essas opções aqui. Eu posso selecionar para o boot o UEFI, SATA, que é o meu DVD, embaixo Windows Boot, o de baixo é o HD, ou entrar no setup. Então, como eu quero iniciar o meu CD, eu vou escolher essa opção aqui, ó. Vou dar Enter. A máquina tem um sistema, já eu vou formatar, mostrando assim como ficaria as partições do disco usando o sistema MBR. Tá? Lembrando, ele não vai reconhecer os 3 tera do HD. Tá? Bom, carregou. Bom, então aqui tá lá nome de instalação, idioma de instalação, desculpa, formato e hora, teclado, tá? Aqui eu avanço,
Aqui eu vou escolher então para ele fazer a instalação. Aqui ele pede a chave do produto, eu vou colocar aqui, ó, ignorar. Ele pergunta qual sistema eu vou instalar, tá? Só lembrando que máquinas acima de 4 GB de memória RAM é recomendado instalar a versão 64 bits. Então eu vou instalar a versão Windows 10 Pro, que seria o profissional, 64 bits. Tá? Essa máquina tem mais do que 4 GB, avança. Tenho que aceitar aqui o contrato, o termo de licença da Microsoft. E aí, aqui em cima você usa para atualizar o sistema, se você já tem uma versão 8 e você quer atualizar para o 10. E aqui você usa para apagar toda a partição e começar do zero. Tá? Nesse caso eu quero construir partições e zerar todo o meu disco. Então eu vou no modo personalizar. Repare quantas partições existentes eu tenho. Eu tenho o modo recuperação. Tá, deixa eu tentar focalizar bem aqui. Primeira partição é a partição de recuperação. Segunda partição é a partição de sistema. Terceira partição é a partição MSR. Depois eu tenho uma primária, onde está o sistema. E uma segunda primária, que seria a partição 5, com o restante do disco, que seria quase um tera. Que seria a segunda partição primária, onde eu posso salvar como dados de backup, por exemplo. Porém é o seguinte, se eu escolher essa partição que eu quero instalar, tá? Repara aqui embaixo aqui, ó, o sistema não pode ser instalado a partição 4 na unidade. Aí você clica aqui, ele vai falar assim lá, o Windows não pode ser instalado no disco. O disco selecionado está no modo de estilo GPT. Então você não consegue avançar. Você não consegue avançar porque o modo GPT é incompatível ao modo MBR e vice-versa. Como eu estou executando a máquina usando um CD, eu não vou conseguir formatar a máquina. A única coisa que eu vou conseguir fazer é remover todas as partições de disco e depois criar as partições no modo MBR. Para isso, eu poderia vir aqui, ó, e excluindo, tá? Vou excluir tudo. Cliquei na primeira, excluir, cliquei na segunda, excluir, cliquei na terceira, excluir, tá? Cliquei na quarta, aqui que era a quarta, vou excluir todas, tá? Ó, excluir todas as partições. Tenho um disco de espaço não alocado, equivalente a 2.794 GB. Esse disco, como eu falei, é de 3 TB. Aí uma vez que eu escolho aqui a opção novo, escolho para ele criar uma única partição no disco, ó, ele dá OK. Olha lá o que o sistema faz. Tá? O sistema ele cria automaticamente a partição de reserva de sistema, que dá 500 MB. O restante ele dá para a partição 2, que seria 2048, isso quer dizer os 2 teras, e o restante ele joga fora. Isso quer dizer, é uma opção, uma partição aqui não alocada, tá? De 746 GB. Se eu clicar no novo e mandar ele criar, ele fala assim, ó, não é possível criar uma partição, daí dá erro. Então o jeito que tá é o modo chamado MBR. Eu perco esse pedaço aqui. Eu posso instalar o Windows nesse pedaço aqui, ó. Posso formatar e dar continuidade aqui na instalação. Então o que o povo manda a gente fazer aí nos vídeos, né? Voltar uma tela para trás, aqui ó, voltar uma tela para trás, segurar o Shift e apertar F10, Shift F10, vai cair na tela de DOS, né? Aqui eu vou aproximar, eu vou digitar só com uma mão, então ó, Disk Part, Enter. Ele vai carregar e ler o disco. Aí eu faço assim, List Disk. Ele vai me listar e vai me mostrar o seguinte: esse disco 0
tá? De 2.794 GB. Ele não tá, ele tá total livre, zero livre, e ele não tá ativado ao item GPT. Se ele tivesse aqui ativado, ele teria um asterisco ali. Então, eu vou mandar ele selecionar, porque senão eu não consigo fazer o uso do disco. Vou pôr aqui, ó, select disk 0, aqui ó, select disk 0, enter. Agora sim o disco está selecionado e eu vou mandar ele listar as partições, ó, list partitions. Tá, olha lá, ó. Partição 1 primária, tantos 500 MB, segunda partição primária 2048 GB. Tá? Esse modo aqui, como eu falei, está utilizando o sistema MBR de disco, ok? MBR. No modo MBR, eu vou perder um pedaço do meu disco, tá? Então, se eu quiser continuar assim, esse meu disco vai ser removido. Agora, tem máquinas que acontece o seguinte, é uma máquina com 1 TB só e veio no formato GPT e o cara não consegue formatar por causa de estar no formato GPT. Então aí você vem aqui, entra no modo Disk Part e digita Clean. Ele vai limpar todo o seu disco, todas as partições, tá? Ele deleta todas as partições e tira o modo GPT. Aí você pode voltar no ambiente gráfico e criar o modo de partições de disco, porque aí ele não é um disco acima de 2 TB, então ele vai reconhecer normal. Então somente para discos acima de 2 TB o MBR não aceita mais esse sistema MBR, tem que ser no modo GPT, tá? Então eu limpei o disco, criei, dei um clean lá, tem mais partições. Agora vou fazer o seguinte, tá? Se eu quiser, como eu falei, criar as partições por aqui, eu dou os comandos de create partition e vou criando. Mas eu posso dar um exit aqui e pedir que o sistema crie para mim lá. Saio, dou outro exit aqui, volto aqui, ó. E aí eu crio as partições como eu tinha definido. Ó. Não tem mais partição, eu dei um clean por lá. E aí eu crio as partições aqui e continuo. Tá? Só que como eu falei, se você criar uma única partição, por mais que você tente criar mais partições, um pedaço dela de 746 vai ser perdido. Não vai conseguir usar. Tá? Posso continuar a instalar o Windows aqui, ó. Vou dar um avançar só para vocês verem, ele vai dar continuidade, tá? E aí é só seguir o processo de instalação comum que todo mundo já sabe fazer aí, tá? Ele vai pedindo os procedimentos na tela, ok? Agora eu vou parar e vou fazer toda a execução para a máquina reconhecer esses 3 TB em modo GPT. Então, desde o seu princípio, a criação de um pendrive em modo GPT, senão não consegue instalar no modo GPT. Então, essa é a diferença. No modo MBR, você usa o CD convencional e vai reconhecer discos de até 2 TB no modo MBR. No modo GPT, você tem que preparar um pendrive no modo GPT para que ele reconheça. Lembrando ainda que a máquina e a BIOS tem que ser no modo UEFI, senão não vai reconhecer o sistema GPT. Daí não faz um reconhecimento físico de hardware, não vai conseguir fazer a instalação do sistema. Tá? O modo UEFI é mais rápido, o modo GPT é mais rápido, tá? Do que o modo MBR. Ok? Então eu vou parar aqui e vou proceder agora como fazer o modo GPT ser preparado para instalar o sistema. Então pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como fazer a preparação do pendrive. Tá aqui, ó, o pendrive, tá? Pendrive para você deixar ele com um sistema operacional que pode ser o Windows 7, pode ser o Windows 8 e pode ser o Windows 10, 8, 8.1 e o Windows 10, em modo GPT, tá?
Você pode preparar ele também no modo convencional, que é o modo MBR, mas eu vou ensinar como que faz para preparar o pendrive no modo GPT. Então eu vou pôr o pendrive na minha unidade. Tá? É importante que você faça backup do pendrive, tá? Eu já fiz backup do meu pendrive. Tá aqui a pastinha, backup. Para que eu zere total a unidade e mostre desde o seu princípio, tá? Você vai vir e vai digitar aqui cmd, tá? Que é o prompt de comando, tá? Deixa eu aproximar aqui. E com isso você vai entrar no modo administrador. No modo administrador, tá? Aí você vai clicar em sim, tá? Nessa tela aqui, você vai dar o comando para que ele entre sobre a propriedade do disk part, tá? Eu vou fazer isso tudo com uma mão só, então eu estou gravando e vou digitar sozinho, tá? Disk part. Ok, agora melhorou a focalização ali, tá? Disk part, enter. Aí você coloca assim, ó, list disk. Ele vai listar os discos 0, 1, 2, 3, são meus HDs, e o último lá é o pendrive, que é um pendrive de 4 GB, mas ele não tem 4 GB, como qualquer outro disco. Ele tem 3.836 MB, tá? Ele já está ativado lá como GPT, tá vendo? Porque eu já tinha começado a preparar ele, mas eu vou zerar. Isso quer dizer, primeiro eu tenho que selecionar o disco que eu quero. Então eu vou dar o comando aqui, ó, select disk 3, é o disco que eu quero. Ele tá lá, selecionado. Aí eu ponho list disk de novo. Aí ele mostra que tem um asterisco na frente do disco 3, tá? Então tudo que eu aplicar agora vai se basear em cima desse disco. Então eu quero limpar esse disco, tá? Eu vou dar o comando clean, enter, tá? Isso quer dizer, o meu disco 3 agora está sendo zerado, tá? Ó, tanto que apareceu uma mensagem lá, ó. Insira o disco na unidade K. Deu uma mensagem de erro aqui, tá? Deixa eu conferir o que aconteceu. Ah, tá. Na verdade ele deu um erro, mas ele fez o que tinha que fazer, ó. Disco 3 agora tem um tamanho 3.836 e livre 3.835 e não é mais GPT, tá? Porém, se eu pegar o sistema usando um software para colocar o sistema operacional, a ISO do sistema operacional nesse pendrive, ele vai usar o método MBR, tá? Seja ele o Windows 7, seja ele o Windows 8, 8.1 ou Windows 10. Desse jeito, ele vai botar para instalar no sistema convencional, que também pode ser utilizado pelo CD, que é o padrão MBR, tá? Agora, para mim fazer com que ele, isso quer dizer, a partição o pendrive agora está zerado. Vou sair daqui, ó, exit. Para mim fazer ele ficar no modo GPT, nós vamos utilizar um software, tá? Você pode entrar na internet. Você digita ali, ó, Rufus,
tá? E manda ele localizar, ó. É o primeiro aqui, tá vendo? Ó, Rufus Create Bootable USB Drivers. Você dá um clique, tá? Vai cair nesse site aqui. E nesse site aqui você vai encontrar ele aqui embaixo. Tem ele na versão Portable e tem ele na versão... os dois é o mesmo tamanho. Na verdade ele nem precisa ser instalado na máquina, tá? Aí você faz o download, eu já fiz. Clica aqui, tá? E um outro recurso é... Você não tem o Windows 10, você pode baixar o Windows 10. Vou abrir uma nova guia aqui em cima. Abre uma guia. Média Control Tools. Esse aqui, ó. Média Control Tools. Tá? Você vem nele. Aí aparece aqui, ó. ISO do Windows 10. Você vai clicar aqui. Tá lá assim, ó. Atualizar agora. Atualizar o seu PC. Do 8 do 7 ou do 8 pro 10. É gratuito. Ou baixar a ferramenta agora. Então você baixa essa ferramenta, tá? Eu também já baixei, tá? Clica aqui, faz o download. Ele vai... vou baixar, ele é rápido para baixar. Tá, ó, ali, ó. São 17 MB o arquivo. Uma vez que você terminou de baixar, você vai clicar nele para executar. Clique em sim. Fazendo alguns preparativos, vai ter todo um processo aqui. Isso para você baixar a versão, a ISO do Windows 10, tá? Então você vai fazer todo esse procedimento aqui. Esse procedimento demora um pouco, tá? Então você segue aqui, ó. Ele vai perguntar termo de licença, você coloca lá aceito o termo de licença. Vai fazer mais alguns preparativos lá. Aí ele pergunta, você quer atualizar este computador ou você quer criar uma mídia de instalação para outro computador? Eu quero criar uma mídia em outro computador. Aí você vem aqui. Clica no avançar. Ele pergunta o idioma e te dá a opção como recomendada. Você pode escolher a versão manualmente, tá? Entre 32 e 64 ou ambas, tá? Lembrando que se você pegar ambas, o pendrive tem que ser maior que 4 GB, porque o arquivo vai ser grande. Se você pegar uma só, um pendrive de 4 GB dá para fazer, ok? Eu baixei essa daqui de 64 aqui. E aí, que é a opção recomendada para o que eu quero, versão do idioma, idioma e edição, avança, e aí ele vai perguntar, você quer colocar a unidade flash ou baixar uma ISO? Você coloca baixar uma ISO, avança, ele vai começar a fazer o download, você vai escolher o local aonde você vai salvar, o meu tá aqui já, ó. E aí você dá para salvar e define então e deixa o tempo. O tempo vai demorar um pouco, tá? Concluído a instalação, o download, desculpa, você vai usar daí o Rufus para poder pegar a ISO e colocar dentro do pendrive no formato GPT. Eu vou parar por aqui o processo, tá? Ó. E vou pegar o Rufus, porque eu já tenho os dois, tá? Abro a pasta aqui, vou na minha pasta aqui e vou executar o Rufus, ó. Tá, ó, Rufus.
Vou executar ele. Bom, eu vou aproximar bem aqui, ó. Ele mostra lá meu pendrive. E aqui, ó, você vai escolher o seguinte. Tem a opção MBR para BIOS, que é o sistema antigo, ou UEFI. Tenho só MBR para UEFI, tá? E GPT para UEFI. Nesse caso, você tem que fazer nesse modo, GPT para UEFI, tá? Você coloca aqui o sistema, o nome, tá? Que você quer no pendrive, por exemplo, vou colocar aqui Windows 10 x64, tá? E aqui embaixo aqui você escolhe a imagem do seu Windows. Você pode fazer com Windows 7, você pode fazer com Windows 8 e você pode fazer com Windows 10. Vou pegar o arquivo do Windows 10, tá? Aí você coloca abrir aqui. Detalhe é o seguinte, quando você escolhe a imagem, ele às vezes acontece isso que aconteceu, ó. E se você não prestar atenção, você vai criar um pendrive em modo MBR, e aí você vai botar tudo na máquina e ele não vai conseguir preparar o disco no modo GPT. Você tem que vir aqui de novo e trocar ele para o modo GPT UEFI, ok? O nome que eu pus ele apagou também, eu vou recolocar, ó, Windows 10, tá? x64, tá? Para formatar, criar o disco bootável e com a imagem que já pôs ali. Aí você clica aqui em iniciar, tá? Dá OK, ele vai formatar todo esse pendrive e preparar ele no formato que você determinou ali, ó, GPT UEFI, dando o nome que você pôs. Bom, o procedimento aí demora também um pouquinho, tá? Eu vou parar o vídeo. Antes de parar o vídeo, eu vou no modo do CMD de novo e vou digitar lá, ó, Disk Part de novo, ó. Tá? Disk Part. Aí você coloca, você quer executar ele aqui, coloca lá, List Disk. List Disk. Muito bem, tá lá, ó. Os meus 3 discos, o 01, o disco 0, disco 1, disco 2 é meus HDs, o disco 3 é o pendrive. Repare agora, tem um asterisco no final, que é o formato GPT. Ele está preparando ainda aqui, ó. Ele está fazendo a preparação ainda, mas ele já está lá no formato, tá? Então, ao terminar, é só usar o pendrive no formato GPT. Eu já tenho o pendrive pronto aqui, eu vou dar continuidade na outra máquina lá. Então, pessoal, vou dar continuidade aqui ao processo, tá? O meu pendrive já está preparado com o Windows 10 e o formato GPT, como eu tinha falado, tá? Vou colocar ele aqui na unidade e vou ligar a máquina aqui, ó. Tá? Deixa eu só tirar a unidade, o CD que estava lá. Enquanto a unidade sai lá, eu tenho a opção aqui, ó, apertando F12 no meu teclado, tá? Essa BIOS, ela me permite fazer isso, escolher a sequência de boot na hora. Bom, tá lá, ó. Eu apertei F12, como eu tinha dito já anteriormente, essa placa é uma Gigabyte UEFI, Dual BIOS, e agora, como meu pendrive está no modo UEFI, eu tenho essa opção aqui, ó, o meu pendrive UEFI, tá, ó, disk, deixa eu tirar o mouse lá, ó, USB disk e tal. Se eu carregar nesse modo, ele não vai subir o pendrive no modo UESI, seria um modo convencional daí, tá? Então, se eu quero particionar, criar o disco no modo UEFI agora, usando o padrão GPT, eu vou escolher aqui essa opção. Dou um Enter.
Tá lá já iniciando, ó, ok? Primeira tela do Windows, né? Ele pergunta a parte de idioma, formato e o estilo do teclado. Eu uso o padrão ABNT mesmo, então é só avançar. Instalar, ó, agora. Aguarda um pouco aí ele preparar o processo de instalação. Tá, aqui você pode digitar o serial do Windows, se você tiver já. Senão você pode aqui, ó, coloca ali, ó, não tem uma chave. Deixa eu focar aqui. Tá difícil. Não tem uma chave tal do produto agora. Então eu vou clicar aqui. Aí ele me dá a opção lá, ó, tá? A opção do Windows Pro, a versão do Windows Home, a versão do Windows Pro 64 ou Home. Eu quero na versão Pro 64, tá? Lembrando que o outro vídeo que eu fiz era através do CD, tinha várias opções em 32 e 64 bits. Só que chegou lá na hora de particionar o disco, ele fez tudo no modo MBR, tá? Então é um outro sistema aqui. Ele pegou só a versão 64 do Windows 10 Pro e Home. Então avançou. Bom, aqui é o termo de licença, né, do Windows. Vou aceitar aqui o termo da licença. E vou clicar aqui no avançar. Nessa etapa aqui, personalizar, que a gente tem todo a dificuldade, desculpa, de criar aqui o processo do padrão GPT. Tá? Observa agora o seguinte. Eu tenho as partições ali, eu vou zerar, vou arrancar tudo, ó. Tá? Eu posso fazer isso pelo ambiente gráfico aqui, como eu estou fazendo, ou segurar o Shift e apertar F10, vai entrar nessa tela do modo do terminal do Windows. Você vai digitar lá, ó, Disk Part de novo, igual no vídeo anterior ao que eu estava explicando lá. Disk Part. Tá? Digitar e segurar a câmera não é fácil não, gente. List Disk. Tá lá, ó. O pendrive é o 1. Tá vendo? O pendrive é o 1. Desculpa. Deixa eu ver. 7000. Ah, tá. Esse daqui é o pendrive, é de 8 GB. Tá? Então o pendrive é o disco 1 de 7620 MB e já está lá ativado como formato GPT. Porém, o disco 0, que é o HD, que tem 3 TB, não tá como GPT. E como eu quero preparar o disco 0 agora, eu vou dar o comando aqui para selecionar o disco 0. Select Disk 0. E agora vou só confirmar aqui pelo List Disk de novo. Tá, ó. Na frente do disco 0 tem um asterisco indicando que é ele que está ativo. Eu vou dar um clean para apagar todas as partições do disco, zerando ele. Como eu falei, novamente List Disk, tá lá, ó. Agora eu tenho 2794 do disco livre, ok? Nesse processo eu posso criar por aqui as partições, mas é mais prático para quem não conhece os sistemas, tá? Criar pelo modo do ambiente gráfico dele mesmo lá, ok? Se eu fosse criar por aqui, ó, eu digitaria, por exemplo, create. A hora que eu dou create, do enter, ele fala, o que você quer criar? Partition, volume ou vdisk? Tá, partition. Então volta a linha de comando e coloca lá partition. Tá, eu dou enter, ele fala que partition? Ah, é EFI. É a EFI. Tá, deixa eu focar aqui. EFI, que é a criação da partição de um sistema EFI, Extend,
que é uma partição estendida, lógica, MSR ou primária. O modo GPT vai criar uma EFI, uma MSR e uma primária, tá? Além de uma reservada para o sistema que fica oculta. Tá? Eu não vou criar por aqui, eu vou mostrar pelo modo prático para que todo mundo possa usar. Tá? Só não vou dar um Alt Tab aqui para me voltar para lá. Alt Tab, tá? Ainda tá com o sistema e as partições antigas ali, ó. Eu vou aqui na flechinha aqui voltar, tá? E vou clicar de novo aqui nesse procedimento, ó. Uma vez que eu fiz isso, ele fala, ó, agora você tem um disco de 2.794 GB, ok? Bom, feito isso, ó, eu vou clicar aqui no novo. Eu posso decidir se eu vou usar toda a partição ou se eu vou dividir, tá? Se eu vou criar um disco só com uma partição só ou se eu vou querer dividir, tá? Eu vou criar com toda a partição aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, aplicar, ok. Olha a quantidade de partições que ele criou. Deixa eu tentar focar bem aqui para explicar o processo. Olha lá. Ó. Ele criou a partição 0, desculpa, a partição 1, que é a partição de recuperação, com 450 MB. Criou a partição 2, que tem ali 99 MB de sistema. Criou a partição 3, que tem 16 MB, que é a reservada, a MSR. E criou uma partição de 2.794, que é o que sobrou, como uma unidade primária. Observe também que agora aqui embaixo não aparece mais aquela mensagem de erro, dizendo que o disco é GPT e que não podia instalar, tá? Porque agora ambos os discos estão no formato GPT. Tá? Só para demonstrar, eu vou voltar aqui no prompt com o Alt Tab, ok? Ó, no Alt Tab. E aí, eu vou mandar ele voltar ao comando aqui, list disk. Ó, list disk mostra que o disco 0 agora está no formato GPT e disco 1 está no formato GPT. Então o disco 0 é o meu HD, que agora ele acabou de preparar as partições, e o disco 1 é o meu pendrive, que já foi preparado anteriormente para fazer esse processo. Então, se ambos estão no formato GPT, agora eu consigo formatar no formato GPT. Tá? A partir daí, o procedimento segue o mesmo do que o modo convencional que todo mundo já sabe. Tá? Seleciona a parte do disco. Tá? E se você resolver dividir o disco, também você pode dividir, você pode excluir. E no modo GPT você pode ter 128 partições primárias. Ele não aceita partição estendida e lógica. Tá? No modo GPT são 128 partições primárias que você pode ter. Então, se você quiser particionar, você exclui a última e cria outra partição. Eu vou fazer isso daí, tá, para vocês verem. Agora uma partição livre, eu vou definir que eu quero, por exemplo, aqui 1000. Deixa eu apagar aqui. Tá? Vou pôr aqui que seria mais ou menos 1,5 TB aí, tá? Vou clicar aqui, olha lá, criou aí e criou aqui, ó. Eu posso criar outra agora, olha lá. Então eu tenho 1 TB aqui, 1 TB e 397, tá? Que seria em giga, ele calcula 1.397 GB, 1.396 GB, ok? Você escolhe a partição, manda ele avançar e todo o processo começa lá. Começa a instalar o seu sistema. Ó, avancei aqui, tá? A unidade que eu escolhi tipo é a unidade C do disco, e aí o procedimento vai levar o tempo que for relacionado ao hardware da máquina. Tá? Ó, ele vai fazer toda a etapa aí de formatação, preparação, lá 1%, tal, instalação, e daí você segue o procedimento. Ele vai pedir depois lá na frente o nome do usuário, tal. Procedimento convencional aí que vocês já sabem fazer. Pessoal, se você gostou desse vídeo, então clica no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você não entendeu, tem alguma dúvida,
Comente aí o nosso vídeo para que a gente possa tirar essa dúvida. Um abraço, professor Sandri, para vocês.